Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Governo vai aumentar de 65 para 100 o volume de refeições servidas nas cantinas sociais. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro de Estado da Solidariedade e Segurança Social, pois prevê-se que a procura também deva aumentar. O Programa de Emergência Alimentar foi classificado como prioritário e o Ministro revelou que o Governo pretende aumentar também o número de cantinas, permitindo em unidades ou polos da mesma instituição. Reforçou ainda que não existem limites orçamentais no combate às necessidades alimentares das populações carenciadas. O futebol americano já existe há muitos anos em Portugal, mas só recentemente Vila Nova de Gaia abriu as portas a esta modalidade, mais concretamente o Sport Clube de Canidelo. Desde junho do ano passado, o clube gaiense tem uma secção autónoma de futebol americano que inclusivamente já entrou para a Liga Portuguesa da modalidade. A RTV falou com Alexandre Soares, atleta do CS Canidelo, que se mostrou feliz pelo crescimento que o futebol americano tem vindo a ter em terras lusas. O futebol americano, por aquilo que parece, já existe em Portugal há bastantes anos, mas os clubes tentam pertencer a clubes de subúrbios por facilidade de campo, e havia jogadores de Gaia que jogavam, por exemplo, no Porto, alguns em Paredes, e juntaram-se um grupo e que formaram um clube já o ano passado. Esse clube, infelizmente, não teve condições para continuar. Houve jogadores que foram para o Porto, que eram do Porto. Os restantes começaram este clube aqui em Gaia com o apoio de Canidelo, conforme disse anteriormente. O jogo da semana passada ganhámos 42-14, que é muito bom para uma equipa nova. A melhor parte para nós foi termos cerca de 200 pessoas a assistir, que é bastante bom para um jogo destes, por aquilo que parece. E estamos muito otimistas. Temos um treinador americano, temos um... Como é que se chama o treinador? Andy Millen. Temos uma equipa técnica espetacular, temos outro treinador americano também se irá juntar a nós como treinador e jogador, que é um jogador com muita experiência a nível semi-profissional na América, e só podemos estar otimistas para a época que se segue. A nível pessoal, conto os melhores resultados possíveis, sabemos que iremos perder alguns, ganhar outros, mas é perfeitamente normal, somos equipa nova. A nível do futebol americano, como modalidade em Portugal, apenas está a crescer. Dou-lhe um simples exemplo, na Primeira Liga éramos 5 equipas, atualmente vamos ser 10 equipas nesta quarta edição, portanto 100% mais no espaço de 4 anos, é simplesmente espetacular. Para terminar, como é que palavras é que tem para dizer ao Canidelo o fato de receber uma modalidade como esta? Apelá-lo, porque nem toda a gente está disposta a correr as correr risco, acaba de ser um risco. Eles receberam-nos e tudo o que nos possam ajudar, eles ajudam-nos, dão-nos treinos 3 vezes por semana, à segunda, quarta e sexta, e simplesmente recebem-nos, ajudam, como o Presidente há bocado ouviu fora das câmaras e disse. Somos espetaculares e só podemos dizer exatamente o mesmo deles, são espetaculares. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. As autárquicas 2013 continuam a fazer correr tinta nos jornais. Agora foi a vez do líder do PSD Porto, Ricardo Almeida, a acusar Paulo Portas de ser o responsável pelo fim da coligação com o CDS no Porto. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Ricardo Almeida diz que a escola do líder centrista é de traição e deslealdade. Na entrevista, o líder do PSD Porto reiterou o seu apoio a Luís Filipe Menezes. Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Câmara do Porto inaugurou a primeira passadeira tátil da cidade. A passadeira situa-se junto à Casa do Infante, na Ribeira, e vai ajudar pessoas cegas a atravessarem a rua. A autarquia quer alargar este projeto inovador, integrado no sistema de itinerários acessíveis do Porto, a todas as passadeiras da cidade. O sistema transmite 2 informações. Primeiro, a referência de que ali existe uma passadeira e depois o sentido do percurso que deve ser tomado. A PSP do Porto apreendeu cerca de 8,5 kg de haxixe em Matosinhos. Da operação, no âmbito do combate ao crime e tráfico de drogas, resultaram ainda 2 detenções. As detenções aconteceram no passado fim de semana e a quantidade de droga apreendida equivale a 42.350 doses individuais. Os detidos foram já presentes a tribunal. A partir da próxima quinta-feira, a Terra dos Sonhos abre as suas portas para miúdos e graúdos em Santa Maria da Feira. O espaço, dedicado ao Natal, recupera histórias e fábulas desta quadra e convida as crianças a fazerem uma viagem onde nem o Pai Natal vai faltar. E na próxima quinta-feira e durante o mês de dezembro que a Terra dos Sonhos pode ser visitada. Ontem
foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e, para assinalar a data, as piscinas de Custóias organizaram, juntamente com a autarquia e a Matosinhos Sport, uma manhã diferente com várias atividades aquáticas, nas quais participaram perto de 100 pessoas. A coreografia é seguida à risca. Esta é uma aula em conjunto, mas antes praticaram hidrobike, hidroginástica e aquagym. A manhã foi diferente, integrada num programa em que as piscinas de Custóias, juntamente com a Câmara de Matosinhos e a Matosinhos Sport, assinalaram o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a integração foi o mote para esta iniciativa. Integrar estes alunos com os nossos utentes. Portanto, não chega só a proporcionar-lhes esta atividade, é importante proporcionar-lhes a atividade em conjunto com os nossos alunos. Uma iniciativa que pretende aumentar a consciência dos benefícios que a integração destas pessoas tem no dia-a-dia e também reforçar a importância das atividades físicas para a pessoa portadora de deficiência. Estas pessoas precisam da atividade física não só para questões de autoestima, saírem muitas vezes dos lares onde estão inseridas, dos centros onde passam grande parte do dia, mas acima de tudo em termos da mobilidade, da condição física, treino cardiovascular, é extremamente importante para aumentarem a qualidade de vida. E conscientes da importância das atividades físicas nas pessoas com deficiência, as piscinas de Custóias têm um projeto pioneiro que se iniciou em setembro, mas não será o único, porque em janeiro estão já a preparar aulas de mergulho para deficientes auditivos. Proporcionar cada vez mais a às pessoas que nos procuram atividades diferentes. Para além da natação temos também o hidrobike. Vamos ter em janeiro um mergulho para pessoas com deficiência auditiva e procuramos sempre nas atividades aquáticas que temos disponíveis tentar integrar o máximo possível a população especial. Uma aula diferente, mas uma imagem comum. A boa disposição reinou numa manhã bem diferente. A farmácia da Liga de Gaia é hoje uma das mais procuradas no concelho e oferece aos clientes, num só espaço, vários serviços. É um projeto pioneiro que no mesmo edifício junta diversos serviços. A farmácia da Liga foi a primeira a ser fundada por uma instituição mutualista e abriu as portas em 1905. E um dos marcos da sua história foi a sua total reformulação, que deu lugar a um espaço diferente. Moderno e completamente equipado com o que de melhor existe, o novo edifício foi inaugurado em 2005. E da mesma forma que o equipamento técnico melhorou, também os recursos humanos são especializados para darem o melhor atendimento possível. Esta é uma farmácia social que realmente já existe há mais de 100 anos. É uma das farmácias que se tornou das mais movimentadas cá de Gaia. E é uma farmácia que aposta na qualidade, no profissionalismo, uma farmácia que tenta dar o seu máximo e ter a máxima de qualidade e dar atenção principalmente aos utentes, que hoje em dia isso é fundamental. A farmácia disponibiliza ainda o serviço de PharmaDrive para uma maior comodidade dos clientes. Onde a pessoa pode realmente vir à farmácia, ser atendido normalmente também precisamente por um profissional de saúde, mas sem sair no carro. Portanto, isto acaba por ser uma vantagem para as pessoas que têm dificuldades em se movimentar, para quem tem crianças, para toda a gente, ou mesmo por ser mais cómodo, não é? Que às vezes também acontece, por ser mais rápido, as pessoas realmente assim não têm que parar o carro, são atendidas no PharmaDrive, exatamente como se estivessem na parte da loja. O edifício tem também uma clínica que privilegia a inovação, porque é importante seguir atentamente a saúde. Contudo, na clínica apenas são realizados diagnósticos, uma vez que ainda não é possível fazer intervenções cirúrgicas. Montamos a nível ambulatório de consulta todas as especialidades. Nós temos praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas a título de consulta e disponíveis para as pessoas a tempo útil, a custos controlados,
porque somos uma associação mutualista e temos essa preocupação também de ter esse tipo de custos. Este ano foi também inaugurada a Clínica Estética, situada no 3º andar do edifício da Farmácia da Liga. Um espaço que transmite tranquilidade e relaxamento e que permite aos clientes usufruírem de um conjunto vasto de serviços, desde tratamentos de spa até tratamentos estéticos. É o terceiro elo de ligação que une um bocadinho aqui todos os serviços da Liga. Temos a farmácia, a clínica médica e agora por fim achamos que seria bom incluir uma área de bem-estar, saúde e bem-estar, daí o nosso nome também ser clínica de estética e não spa única e exclusivamente, embora nós nos definamos também muito como spa urbano, portanto inserimos-nos no meio da cidade, mas ao mesmo tempo podemos proporcionar aos nossos clientes serviços de spa e de relaxamento. A Liga tem para o futuro alguns projetos que pretendem ser um complemento dos serviços que já têm ao dispor dos clientes. Aproveitarmos um terreno que nós temos aqui anexo às nossas instalações para desenvolvermos na área da saúde, possivelmente, um hospital de retaguarda, naquilo que hoje é mais premente, que são os cuidados continuados, até os cuidados paliativos. Enfim, é um investimento muito grande, estamos a analisá-lo e a ponderá-lo, estamos a estudar da sua viabilidade e com certeza que vamos criar as condições para que possamos, no futuro não muito longe, vir a realizar esse projeto. É um projeto arrojado, é um projeto inovador, mas vamos com certeza, com coragem e com força, conseguir realizá-lo. A Liga pretende desta forma continuar a servir os seus clientes da melhor forma e pretende também afirmar a sua importância como instrumento de solidariedade social. No domingo, o Parque de Jogos Manuel Marques Gomes, em Canidelo, ficou repleto, como já não acontecia há muitas jornadas, para receber o jogo disputado entre o Sport Clube Canidelo e o Clube Desportivo do Candal. Não faltaram quedas, lutas corpo a corpo e muitos saltos, mas golos, nem vê-los. Se entraram no jogo com 3 pontos a separá-los, o Sport Clube de Canidelo e o Clube Desportivo do Candal saíram da 12ª jornada da Divisão de Honra disputada no passado domingo com a mesma distância, depois de um derby emocionante com casa cheia, mas resultou num mero empate a 0-0. O Canidelo a jogar em casa foi quem mostrou maior iniciativa desde o início, dando muitas dores de cabeça ao guarda-redes adversário, enquanto o seu poucas preocupações teve ao longo dos 90 minutos. Mas o pior estava para vir para o Candal. Um pontapé livre assinalado contra a equipa candalense acabou por ser o mais audaz de todo o jogo e só a defesa atenta do guardião Sérgio Lima foi capaz de desviar esta bola que levava já o rótulo de golo. A segunda metade da partida começou logo com o Candal mais expedito e decidido a marcar, o que só não aconteceu devido à vigilância de Hélder. Após vários lances falhados do Candal, o Canidelo começou a deitar as cartas de novo no jogo, com uma sucessão de ataques que protagonizaram algumas das melhores defesas da jornada. O Canidelo ficou muitas vezes por cima durante o resto da partida, mas a defesa sempre atenta de Sérgio Lima impediu a inauguração do marcador, saindo cada equipa com um único ponto. Enquanto o técnico da equipa anfitriã se manifestou inconformado com o empate a 0-0, o treinador do Candal considerou-o justo face à prestação das duas equipas. Vi um derby interessante, com alguma intensidade, muitas vezes não muito bem jogado tecnicamente, mas vi um bom jogo por parte do Sport Clube Canidelo, que tudo fez para chegar à vitória, e vi um adversário que, nomeadamente na segunda parte, se posicionou mais atrás na tentativa de jogar no nosso erro e que não conseguiu criar nenhum lance de perigo. Acho no final que o resultado é absolutamente injusto para aquilo que o Canidelo fez. A nossa equipa teve, como normalmente tem estado em termos de organização defensiva, agora em termos de organização ofensiva faltou-nos ali alguma eficácia, portanto enviámos uma bola oposta, tivemos ali uma outra situação onde poderíamos ser um bocadinho mais expedidos e podíamos ter marcado. E evidentemente se tivéssemos marcado, tenho plena certeza que acabámos por os 3 pontos. Um resultado no cômputo geral é um resultado positivo, porque estamos já na casa de um adversário direto, bem organizado, uma boa equipa. Mas acho que com poucas oportunidades de golo o jogo, mas julgo que o empate no fundo é um resultado justo. Fim do jogo, a RTV também deu voz aos presidentes dos clubes. Bom, o resultado foi ótimo para os 2 clubes, mas uma das coisas que eu mais gostei aqui foi o fair play que houve na massa associativa do Canidelo e do Candal, que não houve problema nenhum
e foi uma das melhores enchentes que tivemos aqui no Sport Clube Canidelo, e como se portaram todos tão bem, é o meu maior orgulho. Os pontos foram bem divididos, embora nós tivemos a primazia do jogo, tivemos sempre por cima, mas o guarda-redes estava lá, também fez um bom trabalho, e acho que a minha equipa não esteve muito mal, mas o adversário também tem bons valores, que se bateram muito bem. É um bom resultado, portanto, é um campo difícil, é um derby, portanto é um resultado que é sempre incerto, mas empatar fora é sempre, neste campeonato é sempre positivo, portanto estou satisfeito. Mesmo um ponto é importante também para a equipa? Sim, é importante, claro. Este campeonato vive muito dos jogos em casa e, portanto, se nós não perdemos fora, temos a obrigação de ganhar em casa e, portanto, estamos no caminho certo. Opiniões diversas de um jogo altamente disputado, mas com golos em falta. Assinala-se hoje mais um aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro. E é precisamente com este tema que começamos o nosso comentário de hoje com o Cancela Moura. Cancela, boa tarde. Boa tarde. 32 anos já se passaram desde a morte de Francisco Sá Carneiro. Foi uma morte precoce. Eu acho que foi um choque para todos os portugueses, sobretudo o país teve muito a perder, e não dizemos isto por... Eu, pelo menos, pessoalmente, não digo isto por circunstâncias. Julgo que, de facto, a forma visionária como ele esteve na política, eu acho que ele em si mesmo tinha todas as qualidades que nós gostaríamos de ver em alguém que é estadista, que está na política, para já porque o pensamento dele em termos políticos era um pensamento muito estruturado, fruto das circunstâncias muito baseado na defesa da liberdade e da democracia. Isto hoje pode não fazer tanto sentido. E depois eu acho que isto foi uma matriz do PSD muito centrada na questão do personalismo. Sá Carneiro entendia que as pessoas deviam estar exatamente no centro de tudo aquilo que era o destinatário de todo o ato político. E isso, do ponto de vista dos direitos humanos, da solidariedade, dos valores da justiça, no fundo esta presença que nós reclamamos todos os dias na política, e ele em si mesmo punha isto em prática. Portanto, o PPD na altura e depois o PSD acabou por ter um líder que estava despreendido do poder, que era uma coisa que hoje eu acho que nós não vemos isso nas pessoas. Ele por duas vezes abandonou a liderança do PSD, demitiu-se como ministro adjunto do primeiro governo provisório, nunca esteve agarrado, por assim dizer, ao lugar de poder, e portanto era uma pessoa que do ponto de vista do que nós podemos às vezes no nosso imaginário ter, era um homem que eu acho que podem passar mais 100 anos. Para já julgo que tivemos a felicidade, alguns de nós, de conviverem com um homem que fez história, que eu acho que podem passar mais 100 anos, que este mito vai perdurar. E depois este nome vai ser certamente relembrado. Não tenho dúvidas nenhumas, era um homem lúcido, tinha uma serenidade grande, tinha um espírito de combatividade que era difícil encontrar em qualquer circunstância, sobretudo pela forma como ele esteve na política. Tinha um raciocínio brilhante do ponto de vista da estratégia política, tinha uma coragem acima de qualquer suspeita e, portanto, eu acho que mesmo os adversários políticos aprenderam a respeitá-lo. Estamos a falar de um homem que mesmo no regime anterior acabou por integrar o Parlamento e fazer enormes desafios ao regime de então. E relembrar que foi também ele, juntamente com Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, que fundou a 6 de maio de 1974 o PSD, que na altura era Partido Popular Democrático. E eu acho que o PSD, ou neste caso o PPD, o Partido Popular Democrático, que foi centrado naquilo que ele chamava numa certa social-democracia à portuguesa, foi quase um milagre do ponto de vista do espectro político português. É importante que se diga que o CDS reclamou a direita, o PS reclamava o espaço da social-democracia e o PCP estava à esquerda e, portanto, estavam ligados aos grandes partidos das internacionais que existiam na altura e o nascimento do PSD é um bocadinho contra a natura, quer os movimentos político-partidários de direita e de esquerda e as ideologias vigentes e, portanto, ele até rompeu com os preconceitos para criar um partido que ele dizia que era o partido mais português de Portugal porque integrava, e é importante, eu julgo que o partido nos últimos anos até pode ter perdido um bocadinho isto, mas era uma mini-sociedade, era um partido interclassista onde estaria um sindicalista ou estaria um grande patrão e onde conviveriam no mesmo espaço pessoas tão diferentes como estas. E, portanto, eu acho que o nascimento do PSD, bem de trás, eu acho que aquela passagem pela ala liberal no antigo regime e a sua integração nas listas da União Nacional,
juntamente com outros elementos. Ele chega a ser o líder, no fundo, da oposição dentro do Parlamento, porque o José Pedro Pinto Leite, entretanto, tinha morrido, e eu julgo que há 3 ou 4 questões que eu gostaria de frisar para se ver o pensamento dele. Nessa altura, ele pediu mais liberdade de imprensa, mais liberdade de expressão e mais liberdade de associação. Nós estamos a falar em 1969, isto é num enorme desafio, portanto, ao regime de então. Pede a fiscalização, inclusivamente da própria polícia política, a PIDE, porque estaria autorregulada. Pede amnistia para os presos políticos. Nós estamos a falar, digamos, 5 ou 6 anos antes do próprio 25 de Abril. E aproveita, inclusivamente, em 1970, a revisão da Constituição para tentar reintroduzir o sufrágio universal para a eleição do Presidente da República, na altura o chefe de Estado. E como isto não aconteceu, porque naturalmente a maioria vigente, portanto, negou esta pretensão, ele próprio se retirou com a tal despreendimento, dizendo o meu lugar está esgotado, eu não estou aqui a fazer nada, e retirou-se de modo próprio. O sistema judicial falhou demasiado na investigação sobre as causas da morte, uma vez que até hoje não houve, de facto, uma conclusão sobre este processo, e a tragédia de Camarate, como ficou conhecida, já motivou 9 comissões de inquérito. 9, e agora parece que se fala numa 10ª, já com este governo, que eu acho que de facto acaba por ser ser penoso estar a repisar, a relembrar os episódios. Como todos nós sabemos, um mito projetado, como eu costumo dizer, porque Sá Carneiro, para as novas gerações, deve constituir quase uma imagem de alguém idêntico a algumas estrelas que efetivamente morrem muito cedo, ou cedo demais, podiam ter contribuído muito mais para o país. Este mito também, a morte também está envolta em algum mistério. Exatamente. Que, efetivamente, esse mistério continua a condensar também este mito. Sim, mas apesar de tudo, é importante aqui que se diga que em muito pouco tempo Sá Carneiro condensou o seu pensamento político, fazendo uma trajetória absolutamente fulgurante daquilo que ele pensava e daquilo que ele pôs em prática. Nós estamos a falar de alguém que criou a lei de limitação de setores entre o público e o privado, que rompeu, no fundo, com aquilo que eram alguns setores da economia que estavam estatizados após a Revolução, e criou condições para que isso não acontecesse. Definiu políticas de distribuição de terras em plena reforma agrária para entregá-las aos agricultores no Alentejo. Deu um impulso da adesão de Portugal à CEE, que era uma coisa absolutamente nova, impensável. E aqui uma coisa muito importante, que neste momento se fala muito no Estado Social, Sá Carneiro terá sido o precursor, o inovador destas matérias, porque ele pugnou sempre pelo reforço das políticas sociais, de forma a garantir que todos os portugueses tivessem acesso de forma igual a este tipo de políticas, aos mesmos direitos e políticas sociais. Muito bem, então aqui assinala-se então hoje a morte de Francisco Sá Carneiro. PSD e CDS também assinalaram com uma missa em memória dos antigos ministros e Ministro da Defesa, pois com Francisco Sá Carneiro no acidente de Camarate morreu também Amaro da Costa. Passamos agora para o nosso segundo tema. O líder do PSD Porto criticou Paulo Portas por considerar que é o responsável pelo fim da coligação PSD-CDS-PP no Porto. Como podem ser interpretadas estas declarações do líder do PSD Porto? Eu acho que era importante tentar não empolar esta questão. Eu acho que isto é uma questão meramente local, confinada a uma divergência entre as duas conselhias, nem são as direções máximas dos partidos no Porto. Estamos a falar de 2 conselhias. Eu até diria que isto pode estar confinado a algumas divergências que começaram a ser pessoais, porque as trocas de acusações hoje entre Pedro Moutinho, do CDS-PP, e o próprio Ricardo Almeida, e, portanto, que houve reações e contra-reações a isto. Mas isto importa referir que vem na sequência precisamente aquilo que o CDS-PP já tinha dito, quanto à candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto. Mas aqui é importante que se diga que cada um dos aparelhos partidários tem o direito de ter as opções e percorrer os caminhos que importará a cada um dos seus órgãos legitimamente eleitos. Se a Conselhia do Porto, CDS-PP, entendeu que aquele não seria o melhor candidato, não me parece drama nenhum que, efetivamente, fique de fora de uma candidatura, e aliás o PSD já disse isso, vai ser uma candidatura superpartidária, que vai com certeza extravasar os muros dos partidos, daquilo que é convencional, e já estamos habituados a que isso aconteça com Luís Filipe
japoneses, e penso que com resultados positivos, e portanto o CDS escolheu a sua própria opção. Eu digo que é importante não empolar esta situação, porque me parece que ela está confinada, como digo, primeiro a duas estruturas locais, e depois eu acho que até mas aqui já estão a se estender... as críticas estendem-se ao Paulo Portas. Pois o que eu estou a dizer é que eu acho que o Presidente da Conselhia do Porto é um bocadinho infeliz nestas declarações, porque está a trazer à colação portanto, um dirigente nacional e o responsável máximo do CDS. Já foi, inclusivamente, estas declarações, o Presidente da Distrital do Porto já se demarcou, e bem, porque veio dizer que as relações entre o PSD e o CDS, passadas que estão algumas divergências até que são conhecidas sobre o Orçamento de Estado, aquilo que importa ao país, não vamos agora com uma questão local, por uma questão de uma coligação no Porto, que cada partido obviamente escolheu aquilo que pretendia, estar agora a fazer uma tempestade num copo d'água. Eu penso que é importante confinar isto àquilo que é realmente a importância, e esta importância é muito pouco significante. O Presidente da Distrital do Porto até bem dizer que, e, além disso, que as relações entre os dois partidos são as melhores, e efetivamente isto é eu até podia equiparar esta situação àquilo que se passa em Matosinhos. O PSD entendeu que dispensar o CDS por falta de protagonismo, por falta de contributo efetivo para uma coligação, e aqui, de modo próprio, o CDS se auto-excluiu de uma candidatura que foi anunciada do Dr. Luís Filipe Mendes. Portanto, não vejo qual seja a importância ou o empolamento que estão a dar a esta questão. Muito bem, ficam então aqui estas declarações do líder do PSD, a um ano das eleições autárquicas em Portugal. Passamos agora para o nosso terceiro e último tema. Muito rapidamente vamos falar do aumento de 65 para 100 do volume de refeições diárias servidas em cantinas sociais. O anúncio foi feito hoje pelo Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social. Isto deixa bem marcado que, de facto, se espera que estes números aumentem significativamente em 2013. Eu admito que sim. Aliás, eu julgo que isto já é uma resposta a uma evidência que o Secretário de Estado da Segurança Social veio evidenciar. Ele estava, é importante dar um enquadramento disto, e ele falou num Seminário Nacional para a Avaliação do Programa da Rede Social. Nós sabemos que o programa, neste momento, o Programa de Emergência Social que o Governo implementou está focalizado nestas IPSS e nesta questão. Há aqui uma nota importante que eu julgo que é dada. É um sinal muito importante, porque foi até dito para uma plateia de pessoas que são agentes desta solidariedade social, que estão ligados à economia social, esta terceira categoria de economia, que foi dizer-se que não existem limites orçamentais para combater as necessidades alimentares, e que é uma necessidade básica, portanto, esta questão da alimentação, e não têm constrangimento na natureza financeira para poder acudir a isto. Isto é muito importante porquê? Porque do ponto de vista das críticas que têm sido feitas ao Governo, é que isto é uma sopa dos pobres, que é uma coisa que acontece de imediato, mas eu até gostaria de realçar o contrário. Eu acho que, de facto, se nós todos contribuíssemos com o mínimo, eu julgo que o Governo nesta área tem feito ou tem tomado ou adotado medidas muito interessantes, sobretudo esta, porque acaba, no fundo, sendo esta uma necessidade básica, por acudir de imediato, sem olhar a outro tipo de soluções. Primeiro isto, e depois disto, de ganharmos tempo, chegaremos a outros objetivos, naturalmente, de ordem social. Muito bem, então fica aqui este apontamento. O Governo vai aumentar de 65 para 100 o volume de refeições diárias servidas nas cantinas sociais. Obrigado, Cancela. Até para a semana. Boa noite. Ficamos agora a saber o que o tempo nos reserva para amanhã. E em todo o país estão esperados aguaceiros fracos e períodos de céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 13 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa, a máxima vai ser de 15 graus e a mínima de 11. E em Faro, a máxima chega aos 17 graus e a mínima não vai passar dos 8. É tudo por hoje. A informação, já sabe, está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.